Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão prestigiando a noite, de uma forma remota, ou presencial, ou mesmo no plano espiritual. É uma noite especial, é uma primeira noite que eu faço uma apresentação presencial. Acho que eu acho que é um tema bastante complicado, que vocês sabem que nem os espíritos quiseram opinar a respeito desse assunto, que é a insolubilidade do casamento, a separação de um casamento. Então, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não tem uma menção que fala a respeito do que os espíritos têm para acrescentar dessa forma codificada por Allan Kardec. Então, aqui a gente pode entender que talvez seja, gente, que ele quer que nós mesmos pensemos como que são essas relações, como que a gente está trabalhando essa relação do casamento. E muito, muito interessante, porque quando a Jaqueline está lá no fundo, lá, me olhando, quando a Jaqueline me convidou para fazer esse estudo, eu falei assim, nossa, que legal, top sim, Jaqueline, vai ser uma oportunidade muito legal, top sim. Passou uns dias, eu falei, gente, onde que eu estou com a cabeça? Eu acho que deve ser que eu estava muito estimulada, deve ser que eu gosto de ficar aqui na frente, ou então é porque eu gosto de desafio. Eu fiquei pensando por que eu aceitei tão prontamente. E depois que eu pensei melhor, que eu falei assim, gente, eu acho que os espíritos, na verdade, queriam que eu estudasse essa matéria, a coisa toda estava comigo, que eu aprendesse um pouco mais e talvez pudesse passar um pouquinho do que eu aprendi para todos. Nesse momento, a gente não está aqui como se fosse um bate-papo. O assunto é muito sério para ser um bate-papo. Então, e também não está aqui como uma pessoa que está dando aula, como se soubesse muito e quem está aqui assistindo soubesse menos. Então, não é assim. E a casa escolheu uma forma legal de trabalhar isso, colocando como estudo. E essa forma de colocar legal significa que nós todos estamos estudando. E uma vez que a gente está estudando, significa que nós todos estamos aprendendo. Então, se houver, ao longo do trabalho, se houver alguma pergunta, se for alguma coisa que não estiver muito claro, pode perguntar. Se eu não souber responder, eu tenho certeza que alguém da casa vai me ajudar. E se não conseguirmos, nesse momento, em outra ocasião, essa resposta vai chegar. Até também a gente sabe que nem tudo está tão esclarecido para a gente ainda, que nós temos que passar por muitas coisas para a gente conhecer e tornar isso bastante claro. Então, vamos aí ficar tranquilo, que eu acho que o momento ele é mais um momento assim, de reflexão. Essa chamada para o meu capítulo aqui, que é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é dividido, Allan Kardec dividiu em 5 tópicos. Eu vou trabalhar os 4 primeiros tópicos, e o último, que é sobre o divórcio, não vai ser feito comigo. Possivelmente na semana que vem, eu não sei como que vai ser. Bom, esses primeiros tópicos, eu achei melhor a gente fazer o seguinte, ler o primeiro momento, e depois a gente vai discutindo como que está o entendimento a respeito dele. Então, eu vou ler o primeiro. Indissolubilidade do casamento, divórcio. Indissolubilidade do casamento. Lembrando que a respeito desse assunto, nem os espíritos quiseram opinar, ou por saberem que esse assunto não está somente no plano espiritual, ou por saber que nós mesmos daremos conta de resolver aqui nessa existência, através da lei do amor ou do livre-arbítrio. Vale a gente pensar aí por que foi feito dessa forma, né? Então, vamos à leitura. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu,
foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Nós vamos conseguir ver essa informação toda em São Mateus, no capítulo 19, versículo 3 a 9. Então, fazendo uma leitura um pouquinho mais minuciosa, a gente está aí. Também os fariseus, quem que eram os fariseus? Eram os doutores da lei. Aqueles que acreditavam que a fé vinha especificamente em função das escrituras. O que estava escrito nas escrituras é o que valia. Então, esses fariseus, eles vão se encontrar com Jesus, então vieram a ter com ele. Com ele quem? Com Jesus. Para o tentarem. A palavra tentar é para provar, para tentar provar qual que é a fala, né, de Jesus. Jesus, de uma certa forma, estava incomodando esses doutores da lei. A respeito do assunto casamento, que era o que os fariseus foram tentar Jesus. Ora, os fariseus já sabiam de cor e salteado as leis. Para que ele queria checar o que Jesus falava? Aí ele falou assim, né? Os fariseus perguntaram para Jesus: será permitido a um homem despedir, separar, abandonar sua mulher por qualquer motivo? Então, Jesus, objetivo, seguro, certo do que ele estava falando, ele não deixou barato, né? Ele virou para os fariseus e falou assim: olha, se vocês buscarem lá no Velho Testamento, no livro da Gênesis, você vai ver e vai encontrar essas afirmações. Não lestes? Ou seja, ele volta para os fariseus e fala: oh, vocês que conhecem tanto a lei, não lestes? Então, já começa a colocar os fariseus numa situação um pouco desconfortável. Então, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão o homem deixará seu pai, hein, gente, seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas somente uma. Não separe, pois, o que o homem juntou. Jesus estava mexendo, gente, numa caixa de marimbondo, porque naquela época a mulher não era vista com tanto valor social. Era muito comum a mulher sair daquele âmbito da família dela e seguir um homem para onde ele fosse trabalhar, ela seguia cegamente. Mas aquilo que Jesus falou, o homem separará de sua família, seguirá com a sua mulher e serão uma só carne. Aí ele põe em xeque uma outra situação. Olha, o homem está falando que vai separar daquela família. Ele pode se separar daquela família. Então, ele cria também um certo desconforto no entendimento da época. Mas como, né? Bom, então Jesus aí, ele faz o homem deixar a família dele para se ligar a uma mulher. É uma coisa muito séria. Ou seja, os dois viverão uma vida deles, criarão a família deles. Ó, na análise aí que a gente vai fazer, segundo o Evangelho de São Mateus, temos um apontamento muito forte aí. Que quando Jesus pede aí para que os fariseus se lembrem da Gênesis, do livro da Gênesis. Mas aí retrucaram os fariseus, falaram assim: quer saber? Não vou deixar isso barato, não, vou retrucar. Então, eles retrucaram e falaram para Jesus. Mas por que, então, retrucaram ordenando a Moisés que o marido desse à mulher um escrito de separação e a despedisse? Então, Moisés, ele criou essa situação de separação. Se Jesus estava se remetendo a Gênesis, que o homem poderia separar da família, juntar-se a mulher e ser uma carne, por que Moisés, lá atrás, Moisés fala que pode separar? Qual que era a ideia contrária? Aí Jesus vai e chama: olha, lá na lei da criação, na lei do amor, quando existe amor, se transformar em uma só carne. Mas ao longo da travessia, ao longo da missão que Moisés tinha, que recebeu de Deus, que foi a missão de conduzir o povo para aquela libertação, o povo hebreu estava escravizado, eles estariam então sendo libertados, eles seguiriam em uma longa jornada, que depois foram 40 anos, precisava de ser uma coisa muito organizada, harmônica, com bastante moral. Então, não podia ser uma viagem que tivesse promiscuidade, casa com um agora, casa com outro depois, não podia, tinha que ser uma coisa muito organizada. E aí, foi essa hora que Moisés falou assim: não, então, se você quer se separar, se divorciar da sua esposa, terá esse direito na lei de Moisés, na lei que ele estava regindo para aquele momento, mas com algumas condições. Uma das condições que não foi aceita de forma alguma, já deixou claro que
que foi o adultério. O adultério não foi permitido. Então, o adultério era uma situação que merecia até ser penalizado com pedrejadas, com uma situação muito complicada. Então, mas poderia, por exemplo, se a esposa não fosse uma esposa tão bacana, se ela não fizesse uma comida tão bacana, sei lá, se ela não agradasse o marido tão bacana, ele poderia pagar um dote, estava deixado lá, Moisés deixou isso muito claro, pagaria-se um dote e ele findava aquele casamento com uma carta de despedida para a sociedade, já que o casamento levava-se dias em festas, eram umas comemorações fantásticas. Para finalização, não simplesmente cada um pega sua viola e sua mala e cada um vai para o seu canto. Não, tinha uma carta de formalização que falava, olha, findou o casamento perante a sociedade, perante a família e perante o casal. E para isso pagava-se um dote, que a esposa, no caso aí, a mulher que se separaria, ela seguiria a vida dela com dignidade. Muito bem. Mas aí, Jesus falou que isso aconteceu pela dureza dos corações. Essa parte aí é uma parte interessante que a gente vai falar. Como que é essa dureza do coração? É a hora que a gente une a uma pessoa por várias coisas, vaidade, dinheiro, ou porque ele é o sarado da academia, ou por vários motivos. Se a gente não se juntar a uma pessoa por amor, aquela relação não vai perdurar. Aquela relação ela vai ficar cansativa, ela vai ficar pesada, ela vai ficar incomodando e ela não vai ser uma relação que vai ser gostosa de manter. E vai chegar uma hora que é aquilo que a gente está vendo no jornal todo dia aí, as pessoas colocando fogo na outra e batendo. E Maria da Penha, por exemplo, sofreu um tipo de lesão que até atrapalha ela a caminhar. Então, isso seria péssimo, seria muito bom que as pessoas entendessem que é muito bom o casamento, desde que ele seja firmado na lei do amor. E muito complicado ele ser mantido se ele for nessa dureza de coração que foi mencionado por Jesus aí. Ou seja, Moisés precisou de ter essa lei do divórcio, uma lei de separação. A palavra divórcio aí ela é muito usada no nosso meio social, mas é uma lei de separação por esse motivo. Bom, lembrando aqui, gente, que no Brasil a lei de divórcio era do dia 26 de dezembro de 1977. Então, nós temos na nossa sociedade as particularidades, que a cada sociedade tem uma particularidade do casamento. No Brasil, as leis brasileiras permitem a separação, desde que seja nos trâmites normais, nunca a sociedade facilita a separação. Ela quer que, na verdade, aquele casal que se juntou em um casamento que perdure, que seja feliz para sempre. Essa é que é a ideia bacana. Então, não é para casar e separar. Mas quando acontecer, de perceber que não está a relação baseada no amor, é melhor que separe do que viver em sofrimento. Então, no Brasil, só para a gente ter uma ideia, em 2021 teve 77 mil divórcios. E no dia 14 de maio de 2013 foi assinado, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça o casamento homoafetivo. Então, nós temos um outro tipo de casamento aí também. Se for, segue na mesma história. Se for um casamento baseado na lei do amor, tudo bom. Se ele for por outros motivos, tudo mal. Bom, então, essa consideração, eu acho que é legal da gente pensar sobre ela. Bom, no item 2, eu vou fazer a leitura. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época pode ser adultério em outro país em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem o fim de regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo. Em outros é necessário que haja o casamento civil, em outros basta o casamento civil e religioso, em outros somente civil. Na nossa sociedade, a gente sabe muito bem que não tem necessariamente que ter o religioso. Uma consideração que eu quero, até que se eu estiver falando aqui que não for devido,
A doutrina espírita, ela não realiza casamentos. Pode fazer um culto para aquele casal, pode fazer um momento de oração para aquele casal, mas todo aquele dogma de determinadas religiões, todo aquele formato, não tem. E isso aí é muito interessante, porque deixa aí, a mesma ideia dos espíritos, deixa aí aquele casal resolver como que ele acha melhor. Se ele vai convidar, por exemplo, eu vou convidar o Delano para fazer um culto para a gente lá em casa, uma coisa. Legal, tá valendo. Mas não que aquilo vai ser a cerimônia do casamento. Então, isso é para lembrar a doutrina espírita, tá? Quando fala que a lei de Deus é imutável, o que Deus falou está registrado, gente, e não vai ser modificado. Mas o que os homens falam é possível de mudar. E nesse item aqui fala muito bem isso. Se nas nossas leis civis, por exemplo, do século passado não era permitido que os casais se separassem. Bom, depois, com a evolução da sociedade, foi se percebendo que era mais interessante, então, que se separasse, tentasse seguir a vida com um outro par, com uma outra pessoa, seguir caminhando de uma outra forma, talvez fosse a busca de uma felicidade maior do que ficar naquele sofrimento daquele relacionamento. Gente, tudo é muito difícil quando a gente pensa que a gente está fazendo apologia à separação. Não é isso. E muito menos o contrário, fazer que aquele casamento que não está funcionando, que ele não está energizado tão positivamente, que ele fique para sempre. Então, é bom a gente separar o que a gente está ouvindo aqui para ver o que cabe melhor. Agora, é claro que se aquele casamento está faltando só, tipo uma samambaia, só colocar uma areiazinha, colocar um estercozinho, uma aguinha, e todo dia a gente levando um pouquinho, aquilo vai firmar, que ótimo, que bacana, é assim que seria legal. Compra ali um panetone gostoso, a gente abre, dá de presente um dia, faz uma farrinha, isso é tão legal. Agora, se vai para viver perturbando, vai para viver alfinetando, a ponto de uma hora a alfinete aumentar e virar uma faca, aí não fica bom. Aí a gente tem que pensar melhor. Então, lembrando aí que eterna e imutável é o amor de Deus. Então, esse é o que a gente está precisando de agarrar mais e entender. Bom, e tudo que é obra do homem está sujeito à mudança, e essa mudança a gente está vendo que ao longo do tempo a nossa sociedade, principalmente, nós estamos vivendo nela, a sociedade brasileira, ela tem sofrido algumas mudanças. E essa constituição de família ela é muito interessante, que tem hora que a gente fala assim, mas nem sei que hora que foi desse jeito, foi atropelado as coisas. Olha, não é que está sendo atropelado, está sendo vivido. E esse sofrimento, às vezes, ele é tão forte que ele gera, sim, uma mudança, tá? Eu conheci uma família que a mulher adotou 3 filhos especiais, aí nessa época da chuva, entrou água na casa dela, desespero, ela ligou para a assistente social e falou, eu quero devolver. Gente, assim, não. Então, assim, tem coisas que a gente faz que é para a vida toda. Então, tem coisas que não dá para a gente fazer de conta e falar assim, agora eu não quero mais não, vou devolver, né? Então, tá valendo aí para a ideia também nossa de casamento, prestar bem atenção, principalmente os que estão aí nessa perspectiva de iniciar um relacionamento, trabalhar as perspectivas melhores. Olha, eu vou ficar lá vendo ele assistir Fórmula 1, aquele carrinho passando a cada 2 segundos, e eu assistindo 2 horas daquilo, eu não dou conta. Então, se não tá bom assim, sabe o que é bom? Fala, olha, enquanto você assiste, eu vou lá para dentro ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma outra coisa, isso não importa, não. Então, eu estou fazendo esse comentário porque eu passei por isso, tá, gente? Eu assisti aquela corrida, para mim não mudava nada, nada. Eu parecia que agarrou na mesma tecla aquele carrinho. Então, é uma situação que vários casais passam por isso. Um gosta de uma coisa muito, o outro gosta da outra coisa muito. Não, depois, se der tempo, eu vou deixar uma poesia de Khalil Gibran, e ele fala exatamente isso. Que chamamos as nossas taças, mas não precisa beber da mesma taça. A gente pode ter os grupos de amigos separados, a gente não precisa exatamente viver a mesma coisa que o outro, até porque a gente esgota as energias. E talvez nessa forma a gente esgota o casamento também. Bom, no item 3, vou ler também, mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente.
exclusivamente moral, a lei do amor. Então, é essa hora que a gente está falando aí, que agora é forte, agora é para pegar. Não é uma lei civil que você vai lá e assinar um papel, não. É a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, amá-los e cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração. Aí ele fala, de forma alguma, de modo algum, não se leva em conta a afeição de dois seres por sentimentos recíprocos que se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. Então, é a hora que ele está falando, que é aquela hora que a gente une por outros motivos, e não que pela lei do amor. O que te cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, uma palavra de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante, esses interesses, diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Na verdade, quando nós estamos pensando em cada um, pensar na sua bolsa, pensar nos seus interesses, dificilmente nós seguiremos o caminho juntos, porque vai, em alguma hora, pesar para um lado e o outro lado vai ficar enfraquecido, sentido, e não vai curtir, e não vai gostar, e não vai suportar, e não vai tolerar. E a partir da hora que a gente não tolera, é difícil de manter. Então, aí você vê qualquer coisinha que você olha e fala assim, nossa, vestiu aquela camisa laranjada, como, gente? Não tem nada mais feio para ele vestir. Aí a gente começa a ficar preocupado com um detalhe que não era importante. E a gente começa a agarrar naquilo, que é a ideia da conveniência. Bom, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraíram. Podem suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos, o que à força se uniram. Torna-se perjúrio se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça. A palavra é forte, até tinha um dia desse falado a respeito, né, dessa palavra. E dupla desgraça significa, então, que nem ficou com muita graça um, nem com o outro. Então, eles estão vivendo em uma situação de um matrimônio bastante complicado. Se não abstrair-se da única que sanciona aos olhos de Deus, que é a lei do amor. Ao dizer, Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu. Essas palavras se devem entender com referência à união, segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. O comentário, a gente já está bem adiantado nessa história do comentário, que é o seguinte, tudo que a gente puder fazer para a gente casar nossas ideias com amor. Por exemplo, se eu vou trabalhar em algum lugar, se eu vou, por exemplo, vir aqui para fazer esse estudo, que eu faça com amor, que eu faça com vontade, que eu faça com ânimo, com satisfação, porque talvez eu faça mais bem feito. Se eu fizer alguma coisa forçado, nossa, eu vou fazer aquilo, mas assim, não estou muito curtindo. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer muito, muito ruim. Eu vou fazer de uma forma que não vai agradar. E não vai agradar a ninguém, nem a mim mesmo. Bom, no quarto item, eu achei ele bastante interessante, que ele vai fazer uma chamada. Será, então, supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não dê certo. Então, ele fala, será que, então, a lei civil, as leis que regem o casamento em cada país, será que ela deve ser ignorada, já que não é tão forte como a lei do amor? Será que nós devemos ignorar? Aí aqui fala, no capítulo 22, fala assim, dê certo? Não é para ignorar isso, não. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mais variável. Ela vai, então, corresponder a cada sociedade, como que cada sociedade está combinando que aconteça. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Eu não posso ficar com um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, e achar que está tudo certo. Isso vai contrariar uma ordem do meu próprio país. Nem falo da lei de Deus, porque isso com certeza não vai agradar de forma alguma. Mas a própria nossa
as nossas regras sociais já estaria contrariando, né? Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos, desaparecerão com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos aos homens que os males se encontram, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. A ideia principal desse item é falar o seguinte: não temos que confundir as duas leis. Leis do amor, gente, é uma lei muito interessante. Quando a gente pensa, por exemplo, o meu pai, ele desencarnou, mas eu estou tão sentida, será por quê? Porque ele vai me deixar algumas dívidas? Será que ele vai deixar um vácuo aqui? Ou será porque eu amar? Então, é importante a gente fazer uma chamada para a gente pensar melhor como que a gente vai trabalhar essas separações, até mesmo separação. Está aqui agora, nesse momento, não tem jeito, vou separar do meu marido. Eu falei, gente, mas eu gosto dele, só estou com alguns detalhes que eu estou precisando de fazer uns ajustes. Esses ajustes talvez sejam tão mínimos, se chama tolerância. Às vezes eu estou sendo bastante intolerante. E essa intolerância está levando, talvez, a um estado de incômodo geral para a família. Então, o que seria interessante? Talvez sentar em algum momento, ou que nem seja naquele ambiente, sai um pouquinho, vai tomar um sorvete, vamos ver aqui o que a gente consegue. Olha, não estou dando conta mais de ver esse carrinho passando aqui nessa televisão, deixa eu fazer outra coisa, eu vou tentar fazer outra coisa. Então, em cima dos combinados, de uns combinados sérios, talvez a gente consiga resolver muitas coisas. Talvez a gente nem precise chegar nessa separação. Talvez a gente já esteja vivendo a lei do amor e nem está percebendo. E um dia perguntar-se o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se a gente encadear, ou seja, fazer um cadeado um no outro sem amor e com muito sofrimento, ou deixar a pessoa livre para ela viver o caminho dela. Então, são chamadas desse capítulo que a gente pode pensar. Daqui eu enxergo um pouco lá de longe, tem um relógio, mas eu vou ler uma poesia que eu achei muito legal, que é O Profeta. Quem escreveu foi Khalil Gibran. E essa poesia é uma poesia simples, mas de um conteúdo muito interessante. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma cadeia. Então, pede, né? Que legal, ame muito, mas não faça daquilo uma cadeia. Que haja antes um mar ondulante, onde as praias de vossas almas vivam, né? Esse mar com ondas, mas que seja tranquilo para aquela alma suportar aquelas ondas. Encheis a taça um do outro, mas não bebeis da mesma taça. Então, é a ideia, olha, eu curto o que você faz, mas pode fazer, eu vou fazer outras coisas. O dia que der, a gente faz junto. Não com obrigação, a gente tem que parar de achar que a gente é dono daquele nosso par. A gente não é dono de nada e nem ele é dono da gente também não. Então, encheis a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Existe uma hora, que é um momentozinho, nossa, aquele momentinho que eu estou lá lendo Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou lendo uma obra, estou assistindo uma série coreana, né, Adriana? Eu estou fazendo uma coisa assim, deixa eu quietinha lá. É tão bom, tem hora a gente curtir as coisas da gente. Não precisa de me tirar daquele canto. Eu não estou solitária, eu não estou em depressão, eu estou comigo. É uma companhia até legal, viu, gente? Eu descobri que eu sou uma companhia legal. Bom, assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não confieis a guarda um ao outro. Quem guarda a nós mesmos somos nós, Deus, gente. Então, assim, não dá para ficar pensando que ele o tempo todo está protegendo a gente. Não, porque a verdade é que nós nos protegemos, de que a gente confie, mas também faça a nossa parte. Pois somente a mão da vida pode conter nossos corações.
e vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Cada um tem o direito ao seu sol. Então, gente, aí o meu agradecimento da noite, então, a gratidão é a memória do coração. É um dos sentimentos mais puros e positivos que podemos ter. Ser grato é uma dádiva daqueles que reconhecem uma ação ou um benefício. Então, eu quero agradecer a casa, o convite. Sei que a gente tem que aprender muita coisa. Sei que esse momento é um momento de reflexão. É um momento que a gente ainda vai vir aqui no livro dos Espíritos e tem aqui 3 perguntinhas que nesse momento meu papel aqui que marcava acabou de sumir. Aqui é a questão no livro dos Espíritos 695, 696 e 697, e que fala sobre o casamento, e que fala que o casamento, então, é um progresso na marcha da humanidade. Então, nós que estamos aqui vivendo, a gente precisa de se organizar, nós precisamos de entender melhor o que é o casamento. E também temos que saber que se a gente não tiver uma lei civil em cada país, a gente retorna aí a um estado primitivo, a uma vida animal. Nós estaríamos com qualquer companheiro a qualquer hora. E a proposta não é essa, a proposta é que as sociedades sejam evoluídas. Então, a nossa proposta é que a gente tente entender um pouco mais as nossas ações. E na 697, a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Bom, é uma lei humana muito contrária à lei natural. Então, assim, o que Deus uniu, gente, é para continuar unindo. E se não for com a união verdadeira de Deus, a gente vai se separar. Sabe por quê? Porque a gente não vai dar conta de continuar. Bom, quero agradecer ao Catinho a oportunidade, quero agradecer vocês por terem me dado esse apoio, que está todo mundo fazendo assim, eu estou achando muito bom, que está me dando uma energia maravilhosa, e muito obrigada a todos. Tá?